Olá! Estamos começando uma live bem especial para a gente falar um pouco sobre como utilizar toda a sabedoria do Tzolk'in no nosso dia a dia, trazer todo esse conhecimento complexo e profundo para a prática. Eu e a Vivian, já vou colocar ela aqui. Vamos chamar. Vi, conseguiu entrar? Eu aqui Oiê! pensando, bom dia, tipo assim, que horas são? Pode ser bom dia em outro Em lugar, né? algum No, lugar. no Brasil não é mais bom dia. Boa tarde, Lari. Tarde! Como estamos hoje? Acabei de receber barras, fiz aqui meu tererê. Que Tô muito delícia! bem. Muito Como tá bom. por aí? Eu tô com um singelo copo de café. Bem delícia. Ai, gente. É o último do dia, porque senão depois traga. Eu ia fazer um chimarrão. Olha, meu dente. Eu ia fazer um chimarrão e daí eu pensei, muito quente, porque hoje tá absurdamente quente. Ai, aqui eu estou em São Paulo hoje, ainda estou em São Paulo. E começou a chover, então pode ser, inclusive, que tenha uns barulhos aí de trovão e etc., porque tá bem puxado o clima aqui, mas tá gostoso. Coisa boa. Tu tava fazendo a introdução já, enquanto eu tava entrando, eu ouvi algumas coisas. Continua? Tava, tava só dizendo que a gente vai falar hoje sobre como trazer, né, esse conteúdo do Tzolk'in para a prática, como utilizar isso no dia a dia. A gente vai passar também um pouquinho sobre a importância disso, o que que significa na prática, para que isso, né? E aí a gente também pode até entrar no mérito de que a gente não precisa necessariamente seguir uma ferramenta ou uma vertente, mas é importante que a gente tenha alguma prática espiritual e alguma coisa que nos conecte de volta com quem a gente é e com o que a gente acreditar, né? Deus, o universo, a fonte criadora, enfim, a gente precisa dessa conexão para sair do automático, para começar a viver com escolhas próprias, ao invés de simplesmente absorver o que o ambiente está demandando da gente, né? E a gente tem falado bastante sobre isso, eu e tu, né? Porque também eu trouxe esses conceitos que o Axis está trazendo agora, né? Sobre as realidades presuntivas, que é onde a gente presume algo e daí faz uma escolha. Então, eu vou comprar tal coisa, daí eu vou vender essa coisa, daí eu vou ganhar dinheiro com isso. A gente faz toda uma presunção sobre aquilo. Aonde é a escolha verdadeira? Para além. Tá travando aí? Tá travando um pouco. Eu tava esperando para ver se era o meu ou o seu. Tá travando um pouco, Meu mas celular tá estranho voltou. desde ontem. E olha que eu tirei um monte de coisa dele, mas enfim. Eita. E a outra coisa são as realidades reativas, né? Que é onde a gente reage ao estímulo do ambiente. Então, de novo, a gente não está na nossa escolha, a gente está reagindo, né? Então, a pessoa fez tal coisa, eu reajo. A pessoa não fez, eu reajo. Ao invés de, peraí, qual é a minha escolha aqui sobre isso? Sem a presunção e sem a reatividade. Então, a gente tem acompanhado o Tzolk'in e percebido também essas mesmas energias, né, Lari, com relação à escolha, né? O guerreiro, para mim, ele também traz essa coisa da escolha, que é o selo de hoje, né? O Kim de hoje é o guerreiro. Guerreiro planetário, a gente está vivendo justamente o tom da manifestação com a força energética do guerreiro, que é isso, é ter a coragem de fazer as suas escolhas através de perguntas, né, de questionamentos, mas uma inteligência muito interna, uma inteligência que vem do coração, né? O guerreiro ele representa essa coragem. E a gente estava conversando também antes da live, né, sobre essa coragem de bancar as suas escolhas. Eu escolho isso e eu vou bancar, porque eu entendo quais são as possíveis consequências. Pode ir lá. E eu sigo na minha escolha.
E isso vai muito de encontro com o fato da gente entrar na posição do adulto, sair da posição da criança ou do adolescente, que tá ali sempre testando o ambiente, que está ali sempre aguardando alguma resposta do ambiente, ou que seja para confrontar, ou que seja para validar as suas escolhas. O adulto, ele fala muito com o humano e com o guerreiro. Lógico que a gente está falando de vibrações positivas, quando a gente consegue acessar a vibração positiva do arquétipo, né, da energia. Então, quando a gente entra nesse lugar, a gente entra no lugar do adulto. O adulto que tem coragem de escolher, que tem coragem de desagradar, que tem coragem de falar, pera, por mais que vocês estejam me dizendo X, eu sinto e eu percebo que para mim é Y. E eu vou seguir essa minha decisão. E aí vem o próximo passo, né? Que é bancar isso. Beleza, e agora? Então eu vou seguir, eu vou aproveitar todas as dores e sabores dessa minha escolha, dessa minha decisão. Porque isso é ser adulto, né? A gente poder aguentar as dores e, né, também os sabores de tudo que a gente escolhe e decide. E a gente sai da reatividade, a gente sai do eu assumo que, portanto, né, a gente parte de um lugar muito interno, que é o guerreiro, né? É a coragem, é o meu coração dizendo, vai vir. E eu estava pensando aqui qual é a onda que a gente está vivendo, né? Porque o guerreiro, hoje, falando sobre inteligência, sobre bancar a escolha, né? E uma onda de 13 dias, né? Para contextualizar, uma onda de 13 dias tem um propósito, tem os desafios, e tem, né, tipo, como eu faço isso? Como eu aperfeiçoo? Como eu contribuo? Tem várias perguntas, né? A de hoje é como aperfeiçoar o que eu faço? E a gente está numa onda da mão. Quer Mão, fazer? colocar a mão na massa. Também é a onda da cura, né? E aí, o quanto que o fazer também é uma cura, né? De repente você é uma pessoa que procrastina, de repente você é uma pessoa que não sabe o que fazer. Então, o quanto que esse colocar a mão na massa, o curar, é a resposta, ou é o momento justamente dessa coisa que está aí na sua realidade há tanto tempo que você não está conseguindo mudar. E me chamou muita atenção aqui, olha só, como eu Olha, aperfeiçoo. várias carinhas aqui, ó, de cabecinha explodindo. Gente, é isso mesmo. Se vocês tiverem dúvida, quiserem compartilhar, enfim, manda aqui no chat ou nas perguntas que a gente fica de olho aqui, tá? Como eu aperfeiçoo o que eu faço? Pelo guerreiro. O guerreiro é aquele que fez a escolha e que banca a escolha, né? Daí a gente volta. Além do que eu presumi, além do que eu acho que o mundo quer de mim, ou como eu devo me portar, como eu devo me colocar, o que eu escolho? E bancar isso, né? Num dia como hoje, como eu aperfeiçoo a cura, como eu aperfeiçoo o que eu coloco no mundo, é bancando. Recebendo julgamento, desagradando. Eu gostei muito quando tu falou, né? A coragem, porque o guerreiro é essa coragem, a coragem de desagradar. Sensacional. Isso aí As é uma ondas são pergunta incríveis. tão profunda, assim, que eu convido todo mundo a se perguntar. Aonde, não é nem assim, é aonde eu tenho medo de desagradar? Porque faz parte, né, de nós como seres humanos, da forma com que nós somos criados, sem nenhum julgamento de valor aqui, agradar, pertencer, ser valorizado. Então, a gente tem, sim, muitos processos de autodesenvolvimento onde a gente descobre que isso vem de dentro. Mas tudo bem, ninguém nunca vai estar 100% desenvolvido. Então, sempre vai ter aquele pontinho ali que eu falo, poxa, tem esse fiozinho aqui solto na manta, vou olhar e vou arrumar isso aqui. Então, em que área, em que momento, quando eu tenho medo de desagradar? Isso está aprendendo um grande salto evolutivo, né? Isso está te aprendendo de acessar uma coisa que é só sua. Porque o lugar que a gente desagrada é justamente um lugar que a gente vem mostrar para os outros uma forma diferente de fazer, uma nova possibilidade de ser. A gente vem abrir novas perspectivas e realidades. Só que quando a gente tem esse medo de desagradar, a gente também não abre essa porta. E a gente está perdendo a oportunidade de mostrar para os outros e para a gente mesmo que existem outras possibilidades e outras formas. Né? O mundo não é estático, as possibilidades, a gente também falou disso, né? De preto e branco, assim, binário, ou é certo ou é errado.
existem milhões de possibilidades entre o certo e o errado, entre o julgamento. E a gente entra muito nessa questão, né? Como eu posso aperfeiçoar o que eu faço? E aí, Vi, vou emendar uma coisa que eu pensei quando você trouxe essa frase, porque assim, gente, a gente estuda, a gente analisa, a gente olha, a gente vive no dia a dia, mas às vezes vem um insight que é do momento. Então, quando você falou isso, né, de como eu posso aperfeiçoar o que eu faço, e o guerreiro, ele é o questionador. Então, a gente também não ter medo de questionar as perguntas mais difíceis. E as perguntas mais difíceis não são as perguntas mais complexas, aquelas que eu vou precisar estudar muito para entender. São aquelas perguntas que o meu ego não quer que eu olhe. São aquelas perguntas que, poxa, mas eu já fiz tanto, já cheguei até aqui, eu não vou me questionar se tem alguma coisa para mudar. Eu jurava que era esse o resultado que eu tinha que ter no meu projeto. E alguma coisa dentro está dizendo, muda o caminho, muda a rota. Aí eu ponho um pano quente e falo, não, porque eu não posso mostrar que eu estava errada, que eu estava enganada. Tenha coragem de fazer as perguntas difíceis, as perguntas que a gente tenta evitar, né? E esse questionamento, para mim, é uma coisa muito normal. Assim, eu acordo, né? O que sou eu hoje? Tipo assim, que faceta vai aparecer? Que pessoa nova sou eu hoje? Mas esse questionamento é uma coisa tão já natural para mim. Mas, na realidade, né? Na normalidade, assim, a gente foi ensinado a aprender as coisas e fazer as coisas do jeito certo e não a questionar. Então, tu vai para a escola, né, como um quadro em branco e começam a te enfiar um monte de coisa e tu tem que saber responder a isso da maneira certa. Então, aquele que levanta, mas olha só, isso não faz sentido, tu pode explicar? Como é que isso funciona? Quantas vezes a gente fez isso na escola e recebeu é assim mesmo, sempre foi assim, ou foi assim porque alguém disse que era assim, né? Então, esse questionar como eu aperfeiçoo o que eu faço, que é o selo de hoje, que é o tom de hoje, ele tá dizendo, e se eu questionar tudo, né? E se eu questionar como eu tenho feito, se eu questionar para o que eu tenho feito, qual é o propósito do que eu tenho feito, né? Se a gente realmente parar e questionar tudo, tá? Não tá funcionando, ok. Por que eu tô fazendo isso? Para quem eu tô fazendo isso? Quando eu escolhi essa coisa, eu escolhi porque eu queria realmente? Ou eu escolhi porque eu tava reagindo? Ou eu escolhi porque eu achei que eu ia ter um outro resultado, sabe? Quanto a escolha e a pergunta, ela é tolhida no mundo como se tu fosse burro, né? Tu não pode perguntar. Tu deveria já saber. A presunção é que tu deveria saber. Ter resposta, né? E o segredo é saber fazer as perguntas. Resposta, a gente pode ter várias, e eu te digo que às vezes nenhuma tá assim, essa aqui é a 100%, porque a gente vai pegando prismas de perspectivas e montando aquela realidade, aquela resposta, né? Eu não estou falando de coisas exatas, tá, gente? A gente está falando de coisas, de decisões, de situações, de avaliações, né? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Com base em que perspectiva? Com base em que histórico, né? Como você está dizendo que isso é bom ou ruim? Então, eu tenho estudado, aliás, tem aparecido muito no meu campo a questão do adolescente rebelde. E aí me lembrou muito também isso que a gente está conversando, que é a energia do guerreiro, do questionamento e da nossa capacidade de ser questionador. E a maioria dos adolescentes que são muito rebeldes, assim, gente, não tem como, é reflexo de família. Não é questão de culpa, é questão de ambiente. Mas é reflexo de uma dinâmica de família. E ontem eu estava participando de uma aula que o professor disse, as famílias tendem a dizer, porque o meu filho está naquela fase, você sabe, né? Adolescente super rebelde, jogando a culpa toda no adolescente, que está só espelhando uma incongruência da realidade da família. Só que isso é um lugar muito mais doloroso de se olhar, né? Porque o adolescente está justamente nessa fase de individuação, que a gente chama. Então, ele está testando o mundo para entender quais valores realmente são válidos, quais princípios realmente dão um match, o fit.
né, com o que os meus pais me ensinaram versus o que eles estão me mostrando na prática. É aquele momento que ele começa a testar os conceitos. E por isso ele é tão questionador e por isso a rebeldia. E isso é um processo importantíssimo. E tem vindo muito para o meu campo essa questão do adolescente passar por essa fase com essa dose de rebeldia. Eu, por exemplo, não fui uma adolescente muito rebelde. Eu sempre fui muito rebelde em questão de ideias, né, conceituais, mas na prática eu nunca fui muito rebelde. Eu sempre fui a apaziguadora, diplomática e tal. E eu vejo que não adianta, porque eu preciso resgatar essa fase agora. Então a gente precisa deixá-los passar por isso e apoiar para o guerreiro. E olha só o meu antípoda ao guerreiro. Eu sou enlaçadora, né? Então, assim, o meu desafio é justamente questionar as regras do sistema, questionar o sistema. Eu quebro bastante paradigmas, mas eu sou a pessoa que segue as regras, não me interessa. Ou eu mudo ela para uma regra que faça sentido, ou eu vou seguir. Então, agora eu tô aprendendo, porra, não preciso seguir tudo, tem algumas coisas que, né? Isso é Sensacional. entrar no adulto. Né? Sensacional. E eu já sou a que pergunta tudo, né? Tipo, tá, mas por quê? Porque eu me separei, eu sempre namorei, sempre. Desde os 16 anos eu sempre namorei, tive vários relacionamentos. E aí eu me separei em 2019 e eu perguntava, por que que a gente ou tá procurando um relacionamento ou tem um? Por quê? Sabe, assim, esse tipo de questionamento de por que as coisas são desse jeito? Por que funciona desse... Eu sou a pergunta ambulante, né? Quem convive comigo mais no dia a dia, tipo assim, é sempre uma pergunta. Por que isso aqui? Como que isso funciona? Por quem é que disse que funciona desse jeito, né? Sei lá onde é que tá o guerreiro. Morreu aí, né? Hã? Essa criança não morreu aí, essa fase dos porquês. E foi muito interessante quando, ó, a Diana é prova viva, né, amiga? Quando a gente fez o curso juntas, nós duas, né? Tu e eu, Lari, em janeiro de 2022? Fevereiro? Enfim. Não, acho. Enfim, foi 22, 21, enfim, foi sobre a lei do tempo, foi onde a gente aprendeu sobre o Tzolk'in. Né? Nós somos facilitadores da lei do tempo, inclusive, a gente é formado oficialmente, né, Vi? Sim, e uma das coisas que me chamou muita atenção na Onda Encantada, né, que são esses períodos de 13 dias, são as perguntas. Cada dia tem uma pergunta. Então, no primeiro dia da Onda, qual é o propósito? E aí tem um selo ali respondendo essa pergunta, né? A gente está numa onda da mão. A mão é cura, é transformação, é colocar a mão na massa. Então, o propósito desses 13 dias é isso. Aí a gente vai para o segundo dia. Qual é o desafio? Aí o selinho que está ali vai responder. Quem é depois da mão? É a estrela. A estrela é o desafio dessa onda. Exatamente. Que é o desafio da beleza, da harmonia, do perfeccionismo. Porque o desafio na onda, ele representa polaridades. Então, ele vai trazer esse choque de polaridades para a gente entender como montar um equilíbrio. E que interessante, né? Tu ser sobre a estrela, porque a estrela é esse que se mostra. Como é que a gente vai colocar uma coisa, né? Botar a mão na massa se a gente não estiver disposta a se mostrar e não estiver disposta a receber o julgamento, receber a crítica, receber o aplauso. Porque, né, tem muita gente que a gente acha que tem medo de receber o julgamento, de que alguém te vai e joga em tomate, coisa assim como antigamente. E às vezes a gente tem medo do reconhecimento, de gente lá, muita gente te aplaudindo, muita gente te colocando num espaço do nossa, como tu é maravilhosa. Então, olha que interessante, na onda da cura, na onda da mão, que é colocar as coisas, né, na matéria, ter a estrela como desafio. Então, assim, são 13 dias que a gente navega conscientemente, né? Com perguntas. Então, cada dia tem a sua pergunta, a sua resposta ali no selo. E, assim, para mim foi uma das coisas que chamou muita atenção, né? No Tzolk'in. E aí, né? Só para contextualizar, o Tzolk'in são 20 ondas de 13 dias. A gente começa lá com o dragão, com o propósito de nutrir,
né? Então, aquela criança interna e tal, a gente vai navegando. E a próxima onda que a gente vai viver agora é a onda do sol. E aí, Antes de você entrar na onda do sol, você começou a falar do Tzolk'in. Eu só quero trazer uma coisa que é muito linda no Tzolk'in, que ele é uma matriz cíclica e sincrônica, né? Então ele traz essa evolução. E a evolução do Tzolk'in, ela também representa a nossa evolução de consciência. Então é por isso que a gente navega nas ondas. As ondas são ciclos energéticos de 13 dias. Então é por isso que a gente navega nas ondas. E quanto mais consciência a gente tiver disso, mais a gente está expandindo a nossa consciência, quanto mais a gente está aprendendo sobre nós mesmos. E como a Vi falou, a gente começa no dragão magnético, que é o selo da nutrição, do criar, do poder dar vida a alguma coisa, e ela termina no sol. A última onda lá, quando a gente fecha o Tzolk'in, os 260, né, pontos energéticos, é o sol cósmico. Então, e olha que interessante, a onda de nascimento da Lari é a primeira. E a minha é a última. E a gente é a combinação de energia perfeita. No nosso oráculo, travou. No nosso oráculo de nascimento, Travou. né? A energia que é análoga, que é a parceira, eu sou a da Lari, ela é a minha. Exatamente. Então, né? Significa a gente fechar no sol, só para fechar o simbolismo que isso significa, né? A gente nasce com essa missão de se nutrir e de se transformar e de se, né, gerar como consciência. E o sol, ele representa a iluminação. E no tom cósmico, ele representa essa iluminação pela gratidão, né? O último tom, ele fala muito de gratidão. Então, só queria trazer essa simbologia do começo e do fim, né? De onde a gente vem para onde a gente vai. E isso é muito simbólico. Vai, Vi. Sim, a gente começa o Tzolk'in com a pergunta, né? Qual o propósito? Nutrição, geração, tarará, tarará, e termina o Tzolk'in lá no 260 com a pergunta: como aumentar a minha alegria e meu amor? E a resposta é o sol, é dentro, é a individualidade conectada com todo, né? Esse sol, Deus interno, externo, tudo junto. Complexo, né? E se a gente for pensar, é sobre isso, né? A gente nasce, tá ali refém do meio e vai passando pelo processo da adolescência, do adulto, até eu chegar, ok, quem sou eu? E aí, no meio do caminho, tu dissolve esse eu para voltar pro todo. E que não precisa morrer para isso, né? É tipo, voltar pro todo no corpo, que foi uma coisa que a gente conversou muito esses dias também. É esse acessar a tua verdade interna que te conecta com esse todo, com esse Deus, com essa fonte, enfim, em ti, né? E faz muito sentido para mim, que sou caminhante, que é a ponte entre o céu e a terra. Então, isso efetivamente é a minha busca, não só por causa do Tzolk'in, e quando eu descobri isso pelo Tzolk'in faz todo sentido, mas esse é o lugar que eu me movo a partir disso, é trazer o céu para a terra. E não quer dizer fazer a terra todo um céu, não, é o céu interno. É eu andar pelo mundo sendo o céu, enquanto estou na terra, né? Sim, é qual pedacinho de mim pode deixar a vida do outro um pouquinho melhor hoje, né? Passei na rua, dei um sorriso. Ah, ninguém hoje em dia cumprimenta, ninguém sorri de volta. Você tá fazendo por quê mesmo? Né? Não é para receber de volta. É simplesmente porque tá dentro de você e sai, né? É o sol que já, ele é tão brilhante que ele ilumina, ele não tem nem escolha, né? E ele só exatamente. E aí a gente entrou num outro assunto também que não é não ter escolha porque é inconsciente ou porque não sabe que tem escolha, simplesmente já é. E o ser já tá agindo. Exato. E aí a não gente tem já escolha. Não tem uma escolha de eu vou iluminar por, né? Não, tu simplesmente já está sendo o sol, a luz e tu vai iluminar. E eu tenho certeza que, assim, todo mundo conhece alguém que quando entra na sala dá aquele calorzinho e você fala assim, nossa, quero escutar o que essa pessoa tem para dizer. A pessoa tipo, só entrou na sala. A gente vai lá, eu quero escutar o que essa pessoa vai dizer.
é um sol em atividade. Sim. Essa iluminação interna que Só só sai. chega. Só acontece, né? E aí, o propósito dos 13 dias que vem, agora a partir do dia 14, é acessar esse sol. O propósito é o sol. A gente começa a onda com o sol e vai terminar no humano. Deixa eu pegar aqui pra gente. Um segundo. No 12. Acho que é No o 9. humano, no humano cósmico, isso mesmo. Que é o poder do livre-arbítrio, né? Então, o propósito é acessar essa luz interna, né? E que não necessariamente precisa ser essa pessoa que vai chegar nos lugares que todo mundo quer falar, mas no sentido de acessar esse Deus interior, né? Essa iluminação, essa beleza interna, e que não é só interna, porque ela é o todo em ti. E aí, até se tu quiser falar sobre o paralelo que tu fez com a Bíblia, que eu achei sensacional quando tu trouxe. Ai, meu Deus, tem coisas que a gente fala e depois nunca mais lembra. Tem que anotar. Mas foi relacionada a essa onda do Sol, porque essa onda do Sol, que é a próxima, que vai começar no dia 14, e é por isso também que a gente escolheu fazer um grupo para a gente navegar por ela conscientemente, com práticas diárias de conexão energética, é justamente porque ela é uma onda. Todas as ondas são maravilhosas, mas essa onda do Sol ela é muito simbólica, porque ela vai ajudar a gente a acessar o primeiro nível da energia do Sol, que é a iluminação, que é justamente trazer para a gente a compreensão do que é essa energia. Porque no ponto 1, o magnético ele atrai. Então ele está atraindo porque a gente compreenda o que é essa energia, né? Então, o paralelo que eu fiz foi alguma coisa mais ou menos assim, porque o Sol ele é o iluminado. Então, a gente trazendo a iluminação, a luz. O segundo ponto, que é o ponto de desafio, é justamente o dragão, que é essa capacidade criativa. O dragão, ele é a grande mãe, vamos dizer assim, se a gente quiser fazer a comparação. Então, ele é essa energia criativa de criação. E o terceiro ponto, então é como se tudo isso fosse uma preparação energética para algo que vai acontecer. E o terceiro ponto dessa onda é o vento. E o vento, ele é o verbo, ele é a comunicação do espírito. Então é como se a gente estivesse dizendo assim, né, Criador, a energia masculina se encontra com a energia feminina, criando todo um potencial de criação. E aí, no terceiro ponto, o verbo. E dentro da Bíblia, a primeira coisa que acontece na Gênesis é: antes tudo era verbo, então fez-se. Ou seja, a gente tem essa união. Eu fico até arrepiada, porque é muito forte a conexão, porque a gente tem a junção desses dois arquétipos energéticos muito fortes, que é literalmente o arquétipo do pai e da mãe, em termos simbólicos, e aí nasce o filho no verbo, que é o que a gente expressa para o mundo. A gente está se expressando de forma autêntica e de forma realmente conectada, porque a gente já está cansado de ouvir isso, a palavra tem poder. E por quê? Porque ela é vibração de manifestação, né? O som é frequência, é vibração e tem poder de manifestação. Então, é o pensamento, o sentimento, o verbo. E o que a gente está manifestando? O nosso ser mais iluminado. Só que a gente tem que trabalhar para ir acessando essa energia e limpando tudo que não é. E que interessante a pergunta do 3, né? Como eu posso melhor servir? E é o verbo, tipo, é o que vem do espírito e sai pela boca, né? Tipo assim. Expressar, né? No propósito de acessar esse Deus, então, né? Eu acesso esse Deus, eu recebo a nutrição, o apoio e eu expresso. Porque a gente está caminhando pro humano, né? O objetivo, o propósito é encontrar esse arquétipo, essa energia dentro da gente, né? Qual é o meu sol, como essa energia se manifesta em mim, né? Cada um vai ter uma, que isso aí eu vou te pedir para compartilhar a sua experiência, mas a gente está caminhando aqui pro humano cósmico. E o que é o humano? Que é a transcendência dessa onda, que seria, chegamos no ponto de fazer uma próxima oitava evolutiva. O humano, ele é o que a gente estava conversando, o livre-arbítrio, a nossa escolha de forma sábia. Então,
isso tudo vem sendo construído na onda para que eu faça escolhas de expressar a verdade. Porque o verbo, ele é a verdade. E o que é a verdade? Se a gente não está conectado com uma fonte superior, a gente começa a achar que coisas, picuinhas ou lados, né? Ah, esse meu lado tem a verdade. Gente, se é um lado, já não é a verdade. Breaking news. E o humano também tem a influência, né? A influência no meio. E se a gente perceber, a gente está influenciando tudo o tempo todo. Mas a partir da onde? A partir da inveja, a partir da picuinha, a partir do, sabe, fazer complô, fazer intriga, sabe? A partir de onde a gente está influenciando, né? Então, se o nosso propósito é acessar esse sol, essa inteireza, né? Esse Deus em ti, que influência é essa que a gente vai ter, né? Então, são 13 dias para fazer esse caminho de acessar a tua essência, a tua verdade, esse Deus, esse todo, e caminhar para ser uma influência nisso. E aí começa a próxima onda, que é a do caminhante, que traz o céu para a terra. Então, é muito lindo o caminho todo que o Tzolk'in faz, né? E ter esses pedaços de 13 dias para prestar atenção nisso, né? Que inclusive é esse o nome da live, né? De estar diariamente conectado. Então, se você tem dificuldade, né, em estar presente, estar sempre avoando, se perdendo aí nas coisas, né? A prática do Tzolk'in é uma coisa muito interessante de tu parar. Ok, qual é a energia de hoje? Qual é a pergunta de hoje? Qual é o convite de hoje? Né? E aí o questionamento de novo. E a gente trazer a atenção. Eu, quando dou classe de barras, é uma das frases que tem, né? Que consciência é a habilidade de estar presente e consciente a cada momento. E como que se faz isso na pergunta? Quando eu estou concluindo, quando eu estou definindo, quando eu estou presumindo, quando eu estou calculando, quando eu estou achando, eu não estou consciente. A consciência vem a partir do questionamento. Então, é tudo... Olha, do questionamento e da pausa. Eu tô aqui muito, sabe, assim, do questionamento e da pausa. A gente tem muita pressa de chegar na resposta, sabe? Assim, até pelos meus processos, né, dos últimos 3 anos, assim, a gente tem muita pressa. E só quando eu comecei a entender que não existe um horário para resposta. Não existe assim, você tem que estar pronta, né? Tem um timeline. Não tem. Não é Sedex 10, entendeu? Oi? Não é Sedex 10. Eu queria que fosse. Exatamente. E essa... Do fechamento da onda que você comentou, né? Qual influência a gente pode ser e também qual influência a gente aceita receber. Porque a gente está falando aqui do Sol no magnético. Então a gente vai entrar, né, no dia 14 nessa onda de muita autopercepção, autolapidação. E aí, muitas vezes a gente recebe muita influência do externo, de maneira consciente, de maneira inconsciente. Então, quando a gente faz essa caminhada com presença, com percepção e com espaço, com pausa, para deixar as coisas acontecerem e a gente ir observando, a gente começa a tirar também que tipo de influência eu não quero mais receber. Eu já percebi e não tá me levando para um caminho que é o que eu quero para mim. Então a gente vai tirando também essas influências que não fazem sentido e abre espaço para atrair influências que realmente vão te ajudar na sua caminhada. E uma das coisas que a gente traz no Axis, né? 98% dos pensamentos, sentimentos, emoções, sensações que passam pelo teu corpo não são teus. E se a gente voltar antes, né? O Axis é de 1980 e poucos, 90 e poucos. Se a gente voltar antes, a meditação já fala isso. A neurociência já descobriu isso também, né? 95% é inconsciente. Fica presente, silencia tua mente, deixe que os pensamentos passem. E o que
a gente faz, né? O pensamento passa, a gente agarra e começa. Ah, é por causa disso, por causa daquilo, por causa. Ah, eu tô com uma dor. Ah, é porque ontem a gente sempre acha um motivo pelo qual aquilo tá naquele momento contigo. A gente é maravilhoso em inventar O conexões das cérebro coisas. é uma máquina perfeita, gente. Só que ele é uma máquina perfeita. Daí ele vai fazer o trabalho dele, analisar, colocar em caixinhas, fazer links, criar memórias, criar realidades. Essa é a função dele. Ele está fazendo direitinho. Mas um grande ponto é a gente lembrar que a nossa consciência, ela, ela é além do cérebro. Eu não quero falar que ela está fora, dentro, porque são conceitos assim, mas ela é além do cérebro. Então, é a mesma coisa que te falo, né? Você não é seus pensamentos, você não é o seu cérebro, você precisa se comandar. E aí a gente fala também de liderança, né? De autoliderança, autogestão. Ai, mas eu sou assim. Não. Seu cérebro está te contando uma história que foi construída, tem fundamento. Agora, como que a gente vai sair desse lugar de deixar o cérebro comandar a gente e a gente utilizá-lo como a ferramenta extraordinária que ele é? Mas acho que a gente está entrando nos lugares que vão além da onda aqui já. A gente Gente, a gente junto podia dar o quê, né? A gente vai terminar essa onda agora da mão com o selo da tormenta. Tormenta é aquela coisa que simplesmente chega e transforma. Não tem, né? Não tem como. Ah, fica ali segurando teu guarda-chuvinho embaixo do furacão. Fica, vai te ver. Ai, as minhas crenças de estimação, a minha personalidade, o meu eguinho, a tormenta. Tu vira de perna pro ar e tipo assim, quê? Onde que eu tava mesmo? O que eu tava fazendo? Né? Então, o último dia, que é no dia 13, é a tormenta. E aí a pergunta do último dia é como aumentar minha alegria e meu amor? E se for literalmente tomar um caldo? E se for cair com os dentes no chão, quebrar os dentes, for realmente aquilo que vai te... Opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá rolando, não tá funcionando na minha vida. O que é que eu preciso transformar aqui? E aí o convite para a onda do sol. A autoiluminação. Sabe que eu vejo nessa finalização com a tormenta, porque a gente está vindo da onda da mão, que é a cura e realização. E para eu entender esse conceito, eu juntei as duas coisas, que assim, eu sou meio limitada, às vezes, gente, então, às vezes eu tenho que fazer uns negócios para conseguir entender. Então, para mim, significa que eu realizo quando estou curado, mas também o ato de trazer para o concreto a ação faz parte intrínseca da cura. E a mudança, ela é um resultado disso. Então, se você passou por esse processo dessa onda, colocando a mão na massa, fazendo, por mais difícil que seja, sabe? Até porque isso vai te mostrar aonde tem lugar para curar, onde ainda tem ferida, enfim. A mudança, ela vem como uma consequência, como ok, você já preparou o campo, agora eu vou fazer as mudanças para que você viva essa nova realidade, ou para que você aprofunde essa cura. A gente tem medo de mudança muitas vezes, né? Mas de novo, a questão do apego, é segurar o guarda-chuva e ficar ali, né? Pelo amor de Deus. Aí, às vezes, seu guarda-chuva tem um negócio gigantesco que virou um para-raio. Às vezes é melhor abandonar e tomar uma chuva forte e seguir, né? Às vezes é menor, o dano é menor. Mas eu vejo muito essa questão da tormenta fechando, trazendo assim, as mudanças para concretizar toda a cura e todo o processo que está acontecendo durante esses 13 dias. E ela tem também, né, olha só, libere a energia. Então, coloque isso no mundo. De novo, né? Além da onda do botar a mão na massa, libere, né? Tipo, coloca no mundo. Tanto liberar de desapego, quanto de expressa, coloca, faz, né? Não sei que palavra eu consigo colocar nisso, mas é essa energia do para fora também, né? E aí, ó, seja receptivo à iniciação e purificação. Aí já vem o sol, né? Colocar esse
acesso interno à tua essência. E foi aí que eu comecei o processo, né? Nessa expansão de consciência que eu faço desde 2001, o que vai acontecendo? Eu vou ficando cada vez mais perceptiva. Fiz uma live, inclusive, o que nunca te contaram sobre expansão de consciência, que tipo assim, você vai ficar consciente de mais coisa, de mais gente. E olha, não é tão interessante entrar na cabeça das pessoas, sentir o que elas estão sentindo, não é tão divertido. Mas é uma das consequências da expansão de consciência. Tu expande, tu acessa mais. Então, o que acabou acontecendo? Eu fiquei muito sensível a tudo o que acontecia. Então, caía uma pedra do outro lado, eu estava aqui, ai, tem alguma coisa acontecendo. Né? Eu sabia que não era meu, mas eu sabia que eu estava percebendo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia lidar com aquilo, ficava muito desgastante o dia inteiro, tá percebendo coisa, percebendo coisa, percebendo coisa. E aí eu comecei a pedir, qual é a minha energia? Qual é a minha energia? Como eu me sinto, como o meu corpo se sente quando eu tô sendo eu? Quando, para além de tudo que eu tô percebendo, eu tô sendo eu. E eu fiquei dias... Qual é a parte que me cabe disso tudo, né? E não só sobre as sensações, mas esse acesso vibracional mesmo. Qual é a minha frequência vibracional? Como eu sei que eu tô sendo eu ou eu tô sendo efeito do que os outros estão pensando e sentindo? Porque se 98% não é meu, eu sou o quê? E aí eu comecei a pedir, comecei a pedir, comecei a pedir vários dias e fiz várias sessões de sinfonia de possibilidades, que é uma técnica do Axis também, que eu também faço e também recebo. E comecei a pedir, comecei a pedir. E aí um dia eu tive uma experiência espiritual, enfim, energética, como a gente quiser chamar, que eu acessei esse lugar da unidade. Foi uma coisa muito louca, assim, muito diferente de tudo. Eu só chorava e agradecia. Eu via todas as pessoas, assim, tudo fazia tanto sentido. Era tipo assim, ah, tá tudo certo aonde está. E eu só chorava, eu agradecia. Todas as pessoas estão criando essa vida. Foi uma experiência espiritual, assim, muito bonita. Eu só chorava, daí eu mandava mensagem para meus amigos, muito obrigada! Tipo assim, um espaço que eu já tinha acessado de gratidão, que quando eu realmente estou grata por algo, é uma sensação muito uau. Mas nesse momento que eu estava pedindo, tipo, o que eu sou, além de tudo que eu estou captando? Qual é a minha vibração? Como é que eu sei que eu tô sendo eu ou tô sendo refém de outras energias? Que foi o que tu falou também. Voltou. Ih, tá muito. Fala de novo. Tu falou sobre a influência, né? Do receber, a influência externa. A gente vai receber o tempo todo. Agora, com o que eu vou me sintonizar? Por isso que eu começava a perguntar, ok, o que sou eu? Então, no meio aqui de tudo isso que eu tô percebendo, que eu tô captando, que a minha consciência está alcançando, o que sou eu? E aí eu tive essa experiência, esse acesso, né? Que eu trago como essa iluminação, esse espaço de nenhuma barreira, de nenhum julgamento, de tá tudo certo. E não certo porque é o jeito certo, mas tipo a beleza, a harmonia da criação, assim, tipo, tudo acontecendo e eu assim, foi uma experiência mística, assim, acho que com ayahuasca a gente teria tido alguma coisa parecida, sabe? Não posso Mas, opinar, nunca fiz, mas essa sua experiência, o que você está descrevendo, me vem muito a estrela, que é a tua onda, né? exato, o propósito da minha onda é a estrela, né? A beleza, a harmonia. E o final da minha onda é o sol. Aham. Como eu posso expandir meu amor e minha alegria? É acessar esse sol interno, esse Deus interior, essa autoiluminação, essa vida, né? Porque o sol também é iluminação, esse fogo universal. Então, dentro desse processo, eu vivi isso na onda anterior, que agora não me lembro o que era. Era do vento. Olha, A anterior da mão? não é a do vento? Eu acho que sim. Desse espiritual que desce, né? E aí, a partir desse processo, eu fiquei, nossa, isso é possível, né? Porque, enfim, o que a gente acha
né, que a gente é cheio de emoções, que a gente é cheio de dores, cheio de problemas, cheio de coisas para resolver. Tá, e se eu colocasse a minha atenção em ser cada vez mais isso? Ao invés de eu ficar tentando liberar, limpar, eu não estou dizendo que não é necessário, estou dizendo que o foco não precisa ser esse. Se eu colocar o foco em ser o sol, ser a iluminação, ser essa gratidão, ser tudo isso que eu acessei, que eu já sei que eu sou, só que tá todo tapado de um monte de meleque em volta. Se eu colocar a minha intenção em ser essa luz, em ser essa gratidão, ser essa energia toda, né? As coisas que não são congruentes, as pessoas, os lugares, as crenças, elas vão se dissipar por si só. E é aí que surgiu, né, o convite para a Lari tocar junto comigo esses próximos 13 dias, que a gente começa no dia 14, de autoiluminação, né? São 13 dias para gente acessar a nossa vibração interna. Esse sol que é o todo que existe dentro. E que você é, né, uma centelha divina, ou enfim, como cada um quiser chamar. Essa palavra da centelha divina voltou muito para o meu mundo quando eu comecei a olhar para isso, assim. E uma das coisas que ficou muito nítido para mim é tipo assim, agora eu sei o que é quando eu sou eu, e eu sei, drasticamente eu sei quando não sou eu. Porque a gente entra nesse monte de turbilhão de coisas que estão acontecendo e a gente fica se identificando com isso. Mas qual é a sua vibração? E se tu não sabe qual é a tua vibração, tu fica refém do externo. Sim, e isso vai para todas as áreas, né? Para escolhas que eu faço, para opiniões que eu tenho, para coisas que eu prefiro. Então, quando a gente. E esse é o processo da expansão de consciência, né? Saber cada vez mais quem de fato estou, né? O sou já é um outro nível, mas assim, quem de fato estou aqui nessa vida, né? E quanto mais a gente conseguir limpar, como você disse, essas melecas que estão fora e acessando, mais congruente a gente vai ficar, né? Tem casos de, eu não lembro se foi você que me contou, se foi alguma outra pessoa, mas alguém me contou que não gostava, acho que foi uma outra amiga, que perguntaram para ela qual é o seu doce preferido, e ela falou, soufflé e um outro. Só que, na verdade, foi uma outra amiga. Só que, na verdade, ela parou para pensar e eram os doces preferidos, respectivamente, do pai e da mãe dela. Ela não sabia qual era o doce dela. Aí ela precisou ir numa expedição, né? Tô exagerando aqui, mas numa expedição, tipo, beleza, eu vou experimentar, vou testar, porque muitas vezes a gente não sabe, se a gente não tem outras referências, e principalmente se a gente não tem esse contato com as questões, com as perguntas e com a nossa própria energia, a gente precisa fazer o papel do buscador, que é experimentar, testar. Vai lá, come um doce de jiló, vai que é esse, né? Tudo bem se não for, mas a partir do momento que você não sabe, que é uma pergunta muito frequente também, né? Eu não sei do que eu gosto. Uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente começa a entrar nessa jornada de expansão de consciência. Eu mesma passei muito por isso. Eu não sabia o que fazer com o meu tempo livre. Eu não sabia viver sem ter 10, 14 horas do meu dia dedicada a trabalho. Então, quando eu decidi fazer uma mudança na minha dinâmica de vida, eu comecei a falar, eu não sei quem eu sou, não sei do que eu gosto. Que eu conhecia a Larissa 100% profissional. E a mesma coisa, quando a gente entra nessa jornada de expansão de consciência, provavelmente uma das primeiras coisas que vai acontecer é isso. É você se perguntar do que eu gosto e não ter uma resposta. E aí a gente entra no caminhante, né? A gente entra no buscador. Então eu vou experimentar. Você não se preocupe de novo em ter a resposta. Divirta-se no processo de buscar. Que maravilha, eu vou experimentar, eu posso gostar de qualquer coisa então a partir de agora. Sensacional. É que nem quando termina relacionamento muito longo, né? Que tudo é o casal, e onde o casal gosta, o que o casal gosta de comer. Tá, mas
E eu? O que Aham. eu gosto mesmo? O que eu quero fazer? O que eu faço sábado à noite mesmo, né? Tu volta, vem, tu volta pro teu corpo, tu volta pro teu... Tá aí. E eu? Eu gosto do quê? Faço o quê? O que eu faço com o meu Aí tempo livre? a gente entra em dinâmicas de desenvolvimento psicoemocional também, né? Questões de apego, questões de alto valor, questões de... Enfim, mas aí é outra live, esse assunto mais psicológico, psicoterapeuta. E uma coisa assim que a gente está acostumado é se identificar, né? Eu sou mulher, eu sou solteira, eu sou brasileira. A gente começa a se identificar com rótulos e coisas e comprar aquilo ali como uma maneira de funcionar, né? E o convite dessa onda para além desse eu aprendido é esse eu antes disso. Quem fila do pão podia chamar essa onda, né? É o que eu realmente sou, né? Para além desses rótulos que eu coloquei, ou que eu comprei, ou que me colocaram, né? Eu bato muito nessa tecla do eu não sou mulher. Eu estou com um corpo de mulher, mas eu sou um ser. Um ser não tem definição e gênero. O ser é inteiro, né? Completamente. Tem um corpo de mulher legal. Criei esse corpo de mulher para ter, né, O determinadas que eu experiências, aprendo com isso, né? É. para ter experiências como um corpo de mulher, mas antes disso, o que que eu sou? Quem é esse ser, né? E aí que rolou essa experiência comigo do tipo assim, tava tudo em unidade, tava tudo integrado, tava tudo perfeito, era assim, nossa, o nosso euzinho aqui identificado acha que algo é errado, acha que algo é certo. Quando tu expande e vai além disso, tipo, nossa, tá tudo certo, tá tudo perfeito. A matemática da vida, que é muito uma coisa do Tzolk'in, né, da matemática, a Sim. matemática da vida é perfeita. Deus é número e arte, né? Quem está sofrendo é esse eu que acha algo, que presume, que reage, não esse todo que sabe que tudo está em movimento, tudo está caminhando e acontecendo, né? É difícil de explicar assim em palavras, acho que energeticamente é mais fácil, mas foi uma sensação de unidade completa, assim, né? E para mim o sol tem isso, essa iluminação e esse acesso é tipo, uau, é isso que eu sou. Para Uhum. além de todas as coisas que eu aprendi. E aí, por isso que eu falei, se eu focar a minha energia em acessar o que eu sou, o que não é só vai embora. Não é mais compatível, não vibra mais, né? O azul com o azul, tá, mas eu sou roxo. Ah, tá. O que Então, não é qual roxo vai embora. parte azul aqui vai vibrar, né? Porque tem azul no rosto. Então, assim, qual parte que vai dar ressonância e qual que não? A gente não precisa jogar tudo fora também, né? As coisas Isso, voltam. eu não preciso investigar aquilo que não é. Se eu colocar a minha energia no que é e na busca do que é, o que não é vai embora. E olha, eu tô há 22 anos fazendo o processo de limpar o que não é. Eu tô há 22 anos nessa busca de o que sabe, o que não tá congruente. Eu tava sempre faxinando, sempre limpando, ainda faço, só que o meu foco mudou. Agora eu tô Uhum. buscando o que eu sou realmente. Para expressar e influenciar, olha a onda lá do sol. Para ser a influência que eu vim ser. Porque uma das perguntas lindas que a gente tem no Axis é o que você veio ser na Terra? Que fala muito sobre o seu ser, né? O que você veio ser? Eu não estou perguntando o teu trabalho, não estou perguntando quantos filhos, não estou perguntando o que tu veio fazer. O que você veio ser? Porque é o ser que influencia. Então, esses próximos 13 dias são focados na solução da coisa e não no problema da coisa. Os problemas vão aparecer, mas o que sou eu? E o foco no que sou eu, na minha frequência, faz com que o que não é saia. Sim. E aquilo que é, vibre. Então, uma moto Você já barulhenta. viu, você já viu aquele experimento que a galera tá mostrando agora no Insta?
Ah, deve estar no TikTok também, mas é porque eu não tenho TikTok, gente. Então, sou só meio moderna. É um experimento com um copo de água. E aí a pessoa coloca um monte de sujeira dentro do copo de água, tipo terra, areia, sei lá o que mais. E aí ela fica tentando tirar aquilo com uma colher. E nunca sai, porque de uma certa forma, por mais que não se misture, está contaminado. E aí a solução é ela coloca mais água limpa dentro do pote. Aí chega um ponto que transborda e o conteúdo fica, né, o mais limpo possível, vamos dizer assim. É mais ou menos essa mesma teoria, né? De quanto mais coisas boas, positivas, ou quanto mais a gente foca nesse lado de desenvolvimento, menos espaço tem para o que não é. Exato. E esse foi um processo que aconteceu comigo, que eu achei que eu estava meio depressiva, meio alguma coisa assim, que era várias coisas não faziam mais sentido. Eu olhava, tipo assim, eu entrei num grande tanto faz, e que, né, digamos aí pelas várias outras linhas, isso seria uma depressão, uma falta de ânimo, coisas assim, mas simplesmente não fazia mais sentido para mim. Eu olhava e dizia, eu não expressava nenhuma emoção, só simplesmente É, só não. Apenas não. É tipo chuchu cozido, sabe? Tipo, não tem gosto. Desculpa aí quem gosta de chuchu cozido. temos os Mas melhores exemplos, talvez. apenas não faz nenhum sentido. Não tem gosto. Era tipo insosso, completamente insosso. E aí eu comecei, tipo, ok, mas então o que faz sentido? O que sou eu? Com o que eu me conecto? E aí tem uma frase, né, que eu sou uma questionadora rebelde sobre as terapias, porque eu tenho pavor de algumas coisas que fazem a gente cair no errado da gente, ao invés de ser alguma coisa que agregue, né? É tipo, você tem que ver o tipo de pessoa que você tá atraindo. Chegou até a trancar, ó, de tanta intensidade que tem aqui nessa frase. Você tem que ver o que você tá atraindo para saber quem você é. Não! Você está atraindo a sujeira que está lá, a caca que está lá, que não é você. Quando você escolher ser você e adicionar a sua energia, o que é congruente vai chegar. Quer dizer que eu sou a caca? Não, quer dizer que você não está acessando você. O que é seu. Atrai o que a gente está, né? Então, assim, se a gente está nesse nível de consciência, é esse nível de consciência que vai vir. Até porque é o nível de consciência que a gente dá conta de lidar. Exato. E eu tô E se a falando disso gente para tudo, relacionamento, dinheiro, trabalho. tudo, tudo. E se a gente acessar o que a gente é, dissolve o que não é. Agora é tão óbvio, mas eu passei 20 anos limpando o que não era. Querendo tirar o que não era. Ok, me ajudou a acessar o que eu sou? Sim, só que agora o meu olhar, ao invés de procurar o problema, procurar o lixo, o danana, mudou para o que eu sou e como eu posso ser mais disso, como eu posso manter a minha própria vibração mais tempo. Eu acessei, foi uma experiência, sei lá, de 1 hora e meia, que eu fiquei ali na nirvana. Ok, e como eu posso trazer isso para a Terra, trazer isso para o meu corpo e manter isso por mais tempo, que conforme eu vibro, atrai. Tem muita responsabilidade nisso também, né, Vi? Porque tudo que a gente acessa, tudo que a gente expande de conhecimento, tudo que a gente, enfim, né, cada passo que a gente dá, a gente é chamado a compartilhar. A gente tem muitas travas, né, de, mas não tá pronto, mas quem sou eu na fila do pão? Só que é matéria universal, é conhecimento universal, é domínio público. A gente só foi um canal de acesso. Exato. Então, assim, também quando a gente vai dando os passos e caminhando nessa jornada, a gente é chamado a compartilhar. E assim, eu não tô falando, tem gente que escuta, né? Tipo, o guia vem e fala, filho, bora. Não, tem gente que, por exemplo, como no meu caso, só sinto uma sensação de filha, te dei tanto e agora o que você vai fazer com isso? Sabe? Que Então, é, assim, para cada pessoa vem de um jeito. que é Oi? influência também, né? É, No verbo. O que eu vou trazer? Porque quanto mais consciência, mais responsabilidade também. Então, vou eu ficando a discórdia, vou eu ficar sendo o que eu já sei o que eu sou.
Eu já sei, eu já tenho a referência. Por isso que eu fiquei vários dias pedindo, porque eu queria pegar a referência. Aí, sabendo a referência, eu sei o que não é e sei como voltar. Porque agora eu tenho um ponto de voltar. E eu acho que não seja a totalidade, eu acho que tem muito mais além. E para eu manter isso mais tempo, eu preciso me desenvolver e abrir a minha capacidade de receber toda essa energia. Porque, né? Com certeza. É a unidade. Então, esses 13 dias de agora, que a gente vai viver a partir do dia 14, eu vou fazer. Eu falei para a Lari, se ninguém quiser vir fazer com a gente, eu vou fazer igual, porque é meu propósito. É um compromisso energético, né? A gente tá. Então vamos entrar. A gente precisa falar como fazer na prática, né? No dia a dia. A gente vai trazer algumas técnicas para compartilhar com vocês. Mas é um propósito. A gente vai fazer navegar nessa onda que começa no dia 14. São 13 dias a partir do dia 14. A gente vai abrir um grupo. É um grupo privado, onde vocês vão ter o acompanhamento diário, tanto meu quanto o Davi. A gente vai fazer práticas energéticas, a gente vai fazer a leitura do mantra do dia, que é o mantra da energia do Kim. A gente vai trazer perguntas para vocês de forma que vocês consigam utilizar aquela energia do dia para fazer questionamentos, aí o questionamento de novo, né? Para acessar o que aquela energia fala para vocês, em específico. Então, a gente não está aqui para ser guru de ninguém e falar, olha, essa energia é assim, você vai sentir isso. Não, a gente vai te guiar no caminho das perguntas para que vocês se sintam seguros de acessar essa energia e com práticas diárias, porque é isso, gente, é constância também. Então, quanto mais a gente faz, mais o nosso corpo vai entendendo esse comando e mais ele vai se adaptando à sutileza energética desses movimentos. Vai ter esse grupo que são 13 dias de acompanhamento, vai ser um grupo fechado. Por que fechado? A gente vai fazer aberto. Porque quando a gente fala de energia, a gente precisa proteger o campo. E a gente precisa respeitar as trocas que vão acontecer ali dentro. Então, a gente está esperando que vocês tenham muito espaço de falar, de compartilhar, de trazer o que vocês sentiram, ou pô, deu um treco aqui, eu tô precisando de ajuda. A gente vai ajudar e vocês vão estar num ambiente seguro. Eu ia comentar alguma coisa. E essa coisa, a gente está colocando luz, a gente está colocando no propósito de iluminação, de acessar a vida, né? O sol é a vida, então é luz num quarto escuro, vai aparecer tudo que é coisa. E o foco, de novo, manter a luz, né? Continuar recebendo, acessando, ancorando essa luz. Que uma das coisas que o Tzolk'in fala, eu acho que eu não te mandei ontem, mas eu acho que eu publiquei no Story, que era cada... Ai, deixa eu achar. Vai falando aí, é tão bonita essa frase, eu quero ler pra mim. Achei. Achou? Então tá. Nem deu tempo de pensar em nada, vai. Olha só. Os humanos, eu vou ler tudo. Os humanos exercem papel fundamental na manutenção morfogenética do planeta. Cada humano que se ativa como um mago da Terra, que é um Kim planetário desperto, quando a gente que é a sua ativa... própria energia, tá? Ativar, é isso que a gente está falando, ativar a sua energia. Exato. Cada um que se ativa, então, irá conectar-se com o seu Kim pessoal de modo consciente pelas tecnologias de luz multidimensionais e irá desenvolver a sua comunhão telepática, contribuindo para a ativação do despertar dos 3 campos ressonantes estruturais, um monte de nome estranho aqui. Assim, cada um de nós, ao se conscientizar como Kim, se tornará um curador planetário, um campo ressonante de manutenção dessas 3 estruturas, regenerando e despertando a malha do corpo de luz da Terra. Então, tipo assim, a gente não está fazendo um processo porque é bonito, porque a gente está fazendo um processo coletivo também, né? E quanto mais pessoas fazendo isso, mais um futuro diferente a gente está criando para a nossa realidade, que apesar de tudo estar certo como está e tudo estar caminhando para algo, que contribuição eu sou? Que influência eu sou? Lá o humano de novo, né? Qual é a minha influência na Terra? O que eu quero deixar para a Terra? A partir de onde eu vibro e o que eu vou deixar, né? Não só para o futuro, mas em cada espaço e relação que eu tenho.
Sim. E esse ponto é um ponto muito importante. Aliás, tem vários pontos aí, né? Mas o que eu me refiro é sobre ser uma cura planetária. Que cada um de nós que ativa a sua consciência, que ativa a sua própria energia, a gente está contribuindo para a limpeza da consciência universal e para a cura da Terra. E o Tzolk'in, né, a Lei do Tempo, o Sincronário da Paz, né, o Sincronário da Paz, na verdade, ele foi construído para a gente ativar e acelerar uma cura da Terra. Então, quando a gente se une, né, cada um fazendo individualmente também funciona, mas quando a gente se une para fazer isso em grupo, a força da coletividade tem muito poder. Então, a gente também está fazendo esse processo não só pela evolução individual, mas por tudo que a gente pode contribuir para o todo, simplesmente fazendo a nossa parte todos os dias. E que não é tanta coisa assim. E esses 13 dias, perdi. Passou e perdi. Era tu que queria falar alguma coisa? Alguém queria perguntar alguma coisa? Só passou uma frase aqui, mas já saiu. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, mandem nas perguntas. Essa ativação da tua essência também é esse mestre interno, né? A gente tem vivido eras aí de peixes, onde existia, né, todo um mestre a ser seguido, e a era de Aquários agora é esse convite para você ser o seu mestre, né? Então essa onda também ela é muito simbólica nisso, é o teu mestre interior. Quer dizer que eu não vou mais, sabe, contar com outras pessoas, mas tá gravando. Eu moro bem numa avenida aqui, fica passando moto, carro do ovo, tudo que é coisa. Acho que voltou. Silencio quando passa coisa barulhenta. É essa ativação da maestria mesmo, né? É o momento de despertar os mestres que antes estavam seguindo alguém e agora vão, né? Estão sendo chamados a serem mestres. Talvez mestres de outros, mas principalmente mestre de si, porque quando tu é mestre de si, tu só irradia, né? Que foi o que a gente estava falando no início. Mas esse é o convite, sabe? Acessar a tua maestria. A gente tem, assim, gente, um monte de coisa ainda que dá pra gente falar, sabe? Por exemplo, essa questão da gente entrou na era da autorresponsabilidade pelo seu desenvolvimento espiritual. Então, não é que os mestres vão sumir, mas os falsos gurus vão começar a cair, principalmente com Saturno em Peixes agora até 2025. Então, os falsos gurus vão começar a cair, muitas verdades vão começar a ser reveladas e a autorresponsabilidade, né? Por mais que você tenha um mestre ou alguma coisa, o que você está fazendo por você, né? Então, a gente já está maduro o suficiente para conseguir seguir esse caminho da autorresponsabilidade. Mas trazendo para a prática, né? O que a gente faz? Porque o título da live é Tzolk'in no dia a dia, né? E como a gente já falou muito de como isso impacta. Mas o que a gente pode fazer no dia a dia? Para começar, foi o que eu falei no post, né? Quanto mais simples, melhor. Então, não é para a gente complicar. A gente pode fazer simplesmente uma conexão energética com o dia. Eu normalmente não posto logo no começo do dia. Quando eu posto no final. E algumas pessoas já vieram me falar que preferiam que eu colocasse no começo. Mas tem um motivo para isso. É justamente para que cada pessoa possa perceber o dia, entender e avaliar como aquela energia interage com ela, como ela interage com aquela energia. E aí eu trago no final do dia aquela energia. O que é? O que aconteceu? Quais eram os movimentos energéticos do dia? Porque, de novo, é muito importante que a gente seja mestre dos nossos aprendizados, que a gente tenha essa percepção mais apurada e limpa do que está acontecendo. Porque senão a gente entra no lugar do, mas ela estudou, ela sabe o que ela está falando. Então é isso mesmo. Aí acontecem duas coisas. Ou você sente tudo que eu falei e fala, não é isso, e não era nada disso que você estava sentindo. Ou, dois, você não sente nada e fala, isso aqui é balela, não tem nada disso. Ou se faz de errado porque não sentiu, né? Isso é muito engraçado. Tipo assim,
E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Ai, eu tô surtando, eu tô com dor, eu tô com medo. Daí a outra assim, ai, eu não senti nada, tá? O que que aconteceu? O que tem de errado comigo? Nada. Nada. É só uma frequência que provavelmente é, é similar à sua. E não similar não significa que é ruim. Significa que você sabe lidar com aquela energia. Esse é o potencial do análogo, por exemplo. Né? Não é que a gente é igual, é que a gente já sabe lidar uma com a energia da outra. Igual o guerreiro é o meu desafio. Eu não sei lidar com aquele tipo de energia, eu tô aprendendo, né? A mesma coisa. Então a gente faz práticas de, vou falar meditação, mas não necessariamente aquela meditação de parar e ficar fazendo mantra. Pode ser também, mas simplesmente a prática da presença. Sabe, acordou, faz uma respiração, deixa vir, sem se preocupar com, meu Deus, eu tenho que estar em tal lugar, tal horário, e, enfim. 5 minutos, deixa vir, respira, inspira profundo, solta, se pergunta, corpo, como que a gente está se sentindo hoje? Quais são as o que eu tô sentindo? O que tá vibrando aqui ao meu redor? E deixa vir sem julgamento, sabe? Nossa, eu tô com uma sensação de angústia hoje. E não racionaliza. Se quiser, escreve num papel, sabe? Nossa, eu tô com uma sensação de que alguma coisa muito boa vai acontecer. De novo, não é pra gente ficar com medo e nem eufórico. É pra gente fazer um exercício de cientista. Vai, assim, observa o que tá acontecendo ao redor. Deixa o seu corpo falar com você. Corpo, a gente vai tomar café hoje ou não? Né? Esses dias eu mesmo falei com a Vi. Eu me forcei a comer porque estava na hora. Eu não queria comer. Meu corpo ficou revoltado comigo. Eu comecei a ficar com raiva enquanto eu estava comendo. Gente, comer é uma bênção. A gente tem comida na mesa. Sabe? E isso é uma coisa que, assim, fala muito comigo. Aí eu fiquei indignada. Falei, não, eu não posso sentir raiva na hora de comer. Essa é uma coisa sagrada. Quão abençoada eu sou de ter isso aqui na minha mesa. Então, a gente também ir percebendo, né, o que, que o corpo da gente quer. Isso faz parte da energia. E nesse dia, eu estava numa energia que é muito conflitante para mim. Então, e eu não tinha parado para reparar. Então, a gente pode fazer todos esses exercícios de percepção. E a gente tem também o mantra da sua energia individual, tá? Que isso a gente já faz porque a gente conhece, estuda, enfim. Mas dentro do grupo a gente vai guiar vocês. Tem o mantra da energia do dia, que todo mundo vai fazer junto, a gente vai mandar o áudio no grupo. E tem a sua energia individual, que aí a gente pode mandar para cada um, a gente vai ensinar vocês como descobrir também. E aí vocês podem adicionar ou não na prática diária de vocês, porque nada também é imposto, tá? Mas a gente vai compartilhar as energias do grupo, as energias do dia, e aí vocês podem acessar num nível mais profundo a energia individual de cada um de vocês. Vi, quer adicionar mais alguma prática? Eu tenho ainda o sincronotron, mas vou deixar para o final. Eu acho que no dia a dia, para quem está tendo o primeiro contato mesmo, é ler o mantra Kim do dia, ler o seu, né? E fazer esse processo de presença mesmo, né? E o mantra Kim, ele não faz muito sentido cognitivo, assim, é tipo, unifico com o fim de não sei o que lá. Tipo, não, ele não faz muito sentido, mas só o fato de tu parar, olhar para aqueles desenhos, recitar aquele mantra, né? Ele já vai atuando energeticamente no campo. E se a gente lembrar, né, que o nosso corpo recebe informação energética, visual, da palavra, enfim, a gente já está recebendo e conectando com aquele dia. E aí, o principal para mim é andar pela onda de uma maneira consciente, né? Quando eu tive essa experiência toda de acessar, assim, essa energia, a gente estava na onda do vento. E aí eu olhei e foi um dia de mago, se eu não me engano, que é receber, que é estar presente. E eu fiquei assim, uau, sabe? Então, trazer a informação que está ali naquele dia e usufruir dela. Aproveitar. Está sendo disponibilizado, está sendo injetado na camada, né, do planeta uma energia nesse dia. Como eu posso usar isso? Como eu posso me beneficiar disso? Como eu posso aproveitar isso? Né, para o meu desenvolvimento, para o meu trabalho, para as minhas relações. Então, tá presente com a onda, a pergunta do dia, a resposta do dia, e onde dentro disso eu estou andando. E a gente nem chegou ainda no anel, né? Que a gente está andando num ano de lua.
é soltar o controle, andar pelo fluxo, seguir o fluxo e de As desapego. emoções, né? O feminino. E de desapego, né? Então, várias conexões que a gente pode fazer aqui. A gente vai fazer uma live no dia 14 para falar da onda do sol, especificamente fazer toda a leitura. Vai ser gratuita e aberta, todo mundo pode participar com a gente. E aí, quem tiver no grupo, né? Obviamente, a gente continua todos os dias com a leitura. Agora, a onda em si, a gente vai fazer a leitura no dia 14, que é quando começa. E tá todo mundo convidado, tá convidado para o grupo também, né? Quem quer entrar nessa jornada com a gente aí de 13 dias, de acessar a sua maestria, a sua própria essência, só chamar a gente. E eu acho que é isso. Chama a gente. Exato, chama a gente. Essa live do dia 14, ela já é o primeiro, já é valendo, sabe? Então, assim, ela já é o primeiro passo dentro da nossa jornada na onda. Ela vai ser aberta até para a gente divulgar conhecimento, para mais pessoas poderem participar, até porque a gente não vai fechar um grupo muito grande no WhatsApp, porque a gente precisa dar o suporte individualizado, caso necessário. Exato. Então, assim, ela já é o start, vai ser aberto, mas quem quiser participar do grupo com a gente, fala com a gente, manda DM, pode ser para mim, pode ser para Vi, pode responder aqui na live, que fica mais fácil para vocês. A gente vai ficar de olho e vem falar que a gente faça mais informações também, e vai ser um grupo no WhatsApp, mas a gente dá todos os detalhes de como vão ser as dinâmicas dentro do grupo. Sim. E eu queria te pedir, Lari, quando tu salvar a live, coloca como convidado, sabe? Sei, pode deixar. O sol de casa 7, porque daí fica salvo lá no meu outro perfil. Tá, salvar no sol, beleza. Aí tu pode me colocar como marcação, mas ele tu coloca como colaborador, sabe? Para ficar lá também. Tá bom, perfeito, beleza. E, gente, a última etapa que eu falei, né, vou deixar para o final, é o sincronotron. O sincronotron, ele é... Vou falar de uma maneira bem genérica e superficial aqui, porque é bem complexo. Mas ele é basicamente uma combinação de frequências sonoras. Então, dá para fazer música com isso. Então, ele é uma combinação de frequências sonoras que ativam determinadas energias. E a gente vai ter isso também. Não é a terapia completa, porque existe uma terapia só disso, para a gente ir voltando o nosso cérebro para a nossa frequência. Tem tudo. Isso aqui é uma cabeça, viu, gente? Que a Vi tá mostrando. E então a gente não vai ter a terapia sincronotron, mas a gente vai ter essa música. E a gente vai colocar todos os dias para você sentir em um nível vibracional a energia do dia também. Tá? Então a gente vai ter mais esse. Para mim, eu até considero bônus, porque é um nível muito avançado. E nem a gente faz isso todo dia, vou ser bem sincera. Porque tem que fazer uns cálculos, uns negócios assim. Então, às vezes não dá tempo, mas a gente vai trazer isso para o grupo para a gente trazer a experiência em todos os sentidos possíveis. Exato. Gratidão a todo mundo que participou. Gratidão quem vai fazer também. Sim, todo mundo que participou, passou, ficou, mandou mensagem. Muito obrigada, gente. Muitas cabecinhas explodindo, né, aqui. Deixa assentar o assunto. Realmente tem coisas que... Meu dente tá sujo? Não. Tem coisas... As pessoas, né, as outras. Tem coisas que chegam e batem e parece que faz todo sentido. Tem coisas que a gente fica, não, pera, não entendi isso. É normal, deixa assentar. E se tiver dúvida, quiser perguntar, saber mais, enfim, pode entrar em contato com a gente também, que não tem problema nenhum, a gente super conversa com vocês, tá bom? E a lei do tempo é um convite também para a gente mudar a forma de se relacionar com o tempo, né? Essa sensação de que nunca tem tempo, está sempre correndo. Quando a gente divide 13 dias e vai andando, e daqui a pouco são 260, daqui a pouco eu tenho um propósito naquele dia e uma pergunta, é muito mais do que tipo, eu vi, passou, eu nem vi. Né? Já é Natal de novo, como assim? A gente tem um sistema diferente de caminhar com o tempo. E ciclo, né?
cíclico, né? Ele é muito mais alinhado com a natureza, com a lua, enfim, é um sistema bem complexo que eu conheço, sei lá, 10%, não, 5% eu devo conhecer, tipo assim, mas só isso, né, de estar presente, de estar consciente, de estar olhando para a energia do dia já é, meu Deus, assim, uma bênção Uhum. incrível. Então, quem sentir, né, de participar com a gente nessa onda, se não participar dessa, quiser participar de outra, né, a gente vai vendo aí o que a gente vai criar. Mas essa é bem sobre isso, assim, você está disposto a ser o seu mestre interior, acessar a sua energia, parar de ficar refém do que é externo, né? Agora é o momento, assim, é agora, dia 14 que começa e você está convidado, bora lá. E Bora com a gente. gratidão. Gratidão, gratidão, Vi, pelo convite, pela live, pela troca, pela energia. Muito obrigada. Muito obrigada, perfeita. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.